Bom, gente, vamos começar. Eu passo a palavra para o presidente Eduardo Matheus de Mello, ele vai fazer um rápido pronunciamento e a gente vai começar a apresentação. Tá bom? Obrigado. Presidente, a palavra é com você. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer a presença aqui da imprensa, dos sócios do Flamengo, do Marcelo, aqui nosso parceiro aqui da Ambev. O Flamengo tem o maior orgulho de estar aqui apresentando hoje o seu programa de sócio-torcedor. Nessa nosso início aqui de administração do Flamengo, normalmente a gente vem falar com vocês, às vezes até para trazer notícia ruim, que nós estamos devendo, que nós temos que pagar, nós estamos acertando nossos impostos não pagos. Hoje a gente está trazendo aqui um programa que vai nos fazer sair do buraco, que vai fazer o Flamengo ganhar outro patamar em termos de finanças, em termos de administração. Então, sem maiores delongas, vou passar aqui a bola aqui para o nosso vice de marketing, um homem que idealizou esse programa todo aqui, que é o Bato. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, sócios, companheiros, imprensa, presidente Eduardo, companheiro Marcelo aí, trabalhando com a gente tudo para botar esse plano em pé. Fred, todo mundo que está ajudando a gente a estar fazendo esse evento hoje aqui. Hoje a gente está completando 84 dias que a gente assumiu essa gestão do Clube Regata do Flamengo, e realmente é fruto de muito orgulho a gente ter podido colocar num espaço relativamente curto de tempo um programa de sócio-torcedor, que era uma promessa de campanha nossa, mais do que uma promessa, era um sonho de todo torcedor rubro-negro. A gente não pode deixar de registrar aqui também o apoio aos nossos amigos da Golden Globo, muitos fins de semana trabalhando para o Mercador. Então, mas vai valer a pena. A turma, não sei se todo mundo sabe, é rubro-negro também, né? Então, Cadu, toda a galera da Golden Globo, muito obrigado pelos inúmeros dias de trabalho duríssimo para botar isso de pé. O nome do programa da gente, como vocês já sabem, Nação Rubro-Negra. Eu vou falar sobre alguns poucos princípios, mas que são fundamentais. Depois vou passar a bola para o Fred Luz, que é diretor executivo de marketing do Flamengo. Ele, Bruno Spindel, Fred Mourão, Bruno, Fred, Thiago. Valeu, muito orgulho da equipe da gente poder estar aqui hoje apresentando esse programa que tantas vezes a gente discutiu conceitualmente durante a campanha eleitoral. Então, o nome do programa do Flamengo chama-se Nação Rubro-Negra. Esse programa vai ser um dos principais veículos de relacionamento com os torcedores do Flamengo. Esse relacionamento vai se dar de duas formas. Uma primeira é que você vai ter um cadastro de torcedores que não necessariamente são sócios torcedores, mas que têm interesse de eventualmente acompanhar informações sobre o Flamengo e participarem do dia a dia do clube. E o outro que é o movimento quando esse torcedor resolve contribuir para a grandeza do Clube de Regatas do Flamengo e ele se transforma em sócio torcedor. Então, passa mais uma folha aí. Por que a gente acredita que o torcedor deve virar um sócio torcedor? Primeiro, e é fundamental que as pessoas entendam esse conceito, é assim: existe a necessidade, um desejo desses 40 milhões de transformar o Flamengo num novo Flamengo, um Flamengo que seja forte. Nós tínhamos dito durante a campanha que nós queríamos mirar alto, então nós queríamos ser o melhor time das Américas em até 5 anos, um dos 5 maiores do mundo. Isso fazia parte da campanha da gente. E isso só vai ser possível se o Flamengo tiver recursos para contratar os melhores profissionais, os melhores jogadores, porque isso
isso é que acaba se transformando num ciclo virtuoso. Então, muita gente tem me questionado, mas será que os valores que estão sendo colocados não são caros? Isso não é bom para mim. Quem precisa muito mais neste momento é o Clube de Regatas do Flamengo. Esse é um plano que tem que ser melhor para o Flamengo do que ele vai ser no primeiro momento para os torcedores. Porque o Flamengo precisa se fortalecer, ficar forte, para que ele possa ser grande. Então esse é o princípio fundamental. Agora, não tem nada na vida que não mude, não vai ter ajustes no futuro. Mas se quem pode não ajudar no primeiro momento, isso não vai acontecer jamais. Mais um pouquinho a gente vai falar sobre a matemática do plano, porque se fala muito de quanto se cobra, mas ninguém quer saber quanto que custa você montar um programa desse em pé, decente, que você entra 5, 10 mil, 20 mil, pode ter acesso simultâneo, você pode fazer resgate, pode fazer transação financeira. Isso tudo tem que ter uma máquina por trás que é relativamente cara. Então, isso tudo está considerado no plano. Nós somos 40 milhões, a gente tem consciência que nem todo mundo vai ajudar sob a forma do sócio-torcedor. Haverão outras formas de contribuição, de engajamento da torcida. Este é apenas o primeiro passo e a gente acha que é o mais importante, que é o que a gente bota o bloco na rua. A nossa torcida está no Brasil inteiro, então a gente espera que o Brasil inteiro ajude o Flamengo a ser realmente forte, grande e poder realizar o sonho da nação, que é de ser um clube muito vencedor. Quais são as opções desse plano? Eu vou passar a bola para o Fred Luz e o Fred vai falar um pouco disso. Mas eu queria deixar registrado para vocês esse ponto que é muito importante. O Flamengo precisa da sua torcida. O nosso chamamento é para que a torcida ajude o Flamengo a poder se fortalecer, a poder se reerguer. Esse plano, ele tem no primeiro momento que ser melhor para o Flamengo do que para o torcedor. Porque o maior benefício que o torcedor do Clube de Regatas do Flamengo vai ter, vai ser o Flamengo ser o grande vencedor dos 5 maiores clubes do mundo. Esse é o maior benefício que o programa de sócio-torcedor que nós estamos lançando pretende trazer. Além disso, ele vai dar alguns outros benefícios que o meu amigo Fred vai explicar agora aqui. Fred, obrigado. Bom, nós estamos montando um programa que ele não tem a pretensão de ser definitivo e nem de que o Flamengo domina completamente todo o conhecimento. Ele vai evoluir ao longo do tempo. E ele permite alterações, inclusão de novos parceiros ao programa. É apenas um começo, mas é um começo muito importante para o clube. Bom, os benefícios, como o Papo já falou aí para o clube, são angariar os recursos para conseguir montar uma estrutura robusta e principalmente conseguir resultados, títulos. E os benefícios para os torcedores, eu não estou conseguindo ler aqui, vou ter que chegar aí mais perto. Ele tem que ser ele está distribuído em 3 assuntos. Preferência na compra de ingressos, que vai privilegiar principalmente os torcedores que vivem no Rio de Janeiro, mas nós estamos também pensando num esquema especial para os torcedores que vivam fora do Rio de Janeiro. Esses com certeza vão ter descontos e preferências quando o Flamengo for jogar nos seus estados, nas suas cidades. Desconto nos ingressos também, de até 50%, dependendo do jogo, dependendo de promoções especiais que o Flamengo venha fazer. E também o Flamengo está aderindo, e a Ambev daqui a pouco vai falar sobre isso, e a Ambev é a nossa parceira no programa. Até quero agradecer também aqui ao Leonardo Perim, ao Rafael, que tem trabalhado aqui continuamente com a gente. O sócio torcedor do Flamengo vai ter direito imediato a participar do movimento por um futebol melhor, que é organizado pela Ambev, além dos descontos que ele vai ter nos ingressos e, posteriormente, em outros programas que vão ser exclusivos do Flamengo e que nós vamos incorporar ao programa. Como promoções eventuais, nós também poderemos fazer ações, até mesmo dando os ingressos completamente grátis
em alguns jogos do Flamengo, em ações especiais que a gente vem a fazer. Nós não vamos tirar nenhum benefício que eventualmente o sócio torcedor tem, ou seja, se ele tem direito a pagar uma meia entrada, se o Flamengo estiver dando desconto, ele vai ter o desconto cumulativo com o direito à meia entrada que ele tem. Tem alguns parceiros nossos na venda de ingressos que têm associações com entidades financeiras que já dão desconto no ingresso também e que não é meia entrada. Então essas pessoas, sendo sócio torcedor do Flamengo, se ele tiver lá um cartão que dá o desconto, ele vai ter o desconto do cartão dele e sobre a parcela que o Flamengo tiver a receber, ele vai ter o desconto que for concedido a cada sócio torcedor naquele jogo. Como eu já falei, os sócios torcedores residentes fora do Rio de Janeiro, também nós estamos organizando, isso é uma coisa que a gente tem que combinar melhor com a CBF, mas o Flamengo tem direito, quando não é mandante, a 10% da carga dos ingressos. Isso eventualmente não é assim feito com tanto rigor. E o que nós estamos agora, já estamos entrando em contato com a CBF. Nosso primeiro jogo vai ser um jogo contra o Remo, lá em Belém, que nós já estamos organizando para que os nossos sócios de Belém tenham preferência e vantagem na compra desses 10% dos ingressos. Podemos ir em frente. Essas aí são, de uma forma resumida, o detalhamento dessas vantagens que o torcedor vai ter. Então ele tem prioridade na compra, direito de preferência, comunicação sobre abertura, dependendo da sua categoria, acesso a rede de desconto por um futebol melhor, desconto do ingresso, compra do ingresso online, atendimento via e-mail para qualquer dúvida ou reclamação ou ajuste que ele seja necessário fazer, e um cartão ingresso que vai ser o próprio cartão dele de sócio torcedor. Então vamos lá, o primeiro plano. O primeiro plano ele vai ter um custo mensal de R$ 39,90 e ele vai dar direito à prioridade. Nós temos um total de 6 planos. Esse plano é o que terá a menor prioridade entre as prioridades. E ele terá direito, só um minutinho, e ele terá direito, como todos os demais, a acesso à rede de desconto, desconto no ingresso, compra no ingresso online, atendimento via e-mail, cartão de ingresso personalizado. Então todos os sócios torcedores do Flamengo terão direito a todos esses níveis. O que vai variar daqui para frente, em função da categoria, são aquelas facilidades lá de cima. Então agora vamos ver, o segundo é um plano de R$ 69,90 mensais, que vai dar direito, de novo, aos mesmos direitos que tem o da categoria de R$ 39,90. A única diferença é que ele tem uma prioridade um pouco mais alta na compra dos ingressos, ou seja, o último que vai poder comprar dentre os sócios torcedores vai ser da categoria de R$ 39,90. Penúltimo vai ser da categoria de R$ 69,90. Só depois de um certo tempo que esses torcedores tiverem direito a comprar é que os demais torcedores que não fizerem parte do programa vão ter acesso aos ingressos. Então nós separamos o Nação Rubro-Negra em raça, amor e paixão. Então, dentro do raça, nós temos 2 categorias, raça e raça mais. No amor, nós temos amor e amor mais. Então, esse plano de R$ 99,90 é o amor mais. E é o primeiro plano que dá direito. É o primeiro plano que dá direito. O nosso ídolo aqui, Zico, chegando, né? É o primeiro plano que dá direito à compra de ingresso adicional. Significa o seguinte: um sócio torcedor que paga R$ 99,90, ele tem direito, no momento em que ele se cadastra, a dizer que ele, além do ingresso para ele gostaria de ter o direito, dentro da mesma categoria dele, a poder levar um convidado com ele, quer seja da família dele, quer seja convidado.
Para isso, ele vai pagar um adicional de R$30 por mês. Então, se ele resolver, mas ele tem esse direito, se ele resolver que vai ter direito a 2 ingressos, ele vai pagar R$ 99,90 mais R$30. E no momento em que ele quiser usufruir do benefício dele, ele só tem um cartão, não tem cartão adicional. Ele vai poder ativar naquele mesmo cartão 2 ingressos. Ou seja, o convidado dele, para ter acesso ao estádio, terá que ir junto com ele. Porque, e outra coisa, os direitos são só para o titular do cartão, os demais direitos. Direito ao programa de descontos da Ambev, toda a informação, toda a comunicação é feita com um torcedor só, que é o titular do plano. Bom, a categoria Amor Mais é uma categoria de R$ 129,90 mensais, já é a prioridade número 3, já dá direito até a compra de 2 ingressos adicionais, e ele já passa a ter direito também a uma comunicação direta sobre a preferência. O que significa isso? Todos os sócios, até a categoria Amor, eles vão ter informação sobre a data da abertura, da possibilidade da compra de ingressos, entrando no site Nação Rubro-Negra. Eles não vão receber um e-mail comunicando a eles o que vai acontecer. Eles vão ter que toda vez entrar lá para saber qual é a data de comprar, qual é a antecedência necessária e assim sucessivamente. O participante na categoria Amor Mais, ele tem uma prioridade ainda de 3º nível, mas ele já vai receber um e-mail avisando que ele vai acontecer, a antecedência que ele vai ter que comprar o ingresso para ele exercer os direitos dele. Então vai ser o desconto que vai ter no jogo e todos os benefícios dele. Paixão é o nosso 2º nível de plano, que é a prioridade 2, também dá direito a 2 ingressos e recebe a comunicação e tem todos os outros. E o nosso plano top de linha é um plano de R$ 199,90, que dá direito até a compra de 3 ingressos adicionais. Então esse sócio torcedor, ele poderá ir ao jogo com mais 3 pessoas da família, com mais 3 amigos, mas ele estará pagando um adicional de R$30 por mês para ter esse direito. Então, se ele optar por usufruir daquele benefício de poder levar mais 3 pessoas com ele, ele vai pagar R$ 199 mais 3 vezes 30, mais 90, R$289,90. E vai ser, por enquanto, o nosso sócio torcedor de maior nível, onde todos os melhores benefícios ele vai ter acesso, a qualquer nível. Bom, o que a gente espera do futuro disso aí? Os benefícios oferecidos, acho que a Ambev vai mostrar aqui, para todos os planos, isso vai depender muito do consumo de cada um, mas principalmente para o plano de R$39,90, os benefícios oferecidos, eles poderão ultrapassar financeiramente a modalidade do sócio. Por exemplo, se ele pega R$20 de desconto dos produtos da Ambev, que a Ambev já está aumentando, né? Eles vão explicar isso melhor. E ele consegue desconto de 50% num jogo do Flamengo, com ingresso a R$40, ele está tendo um desconto de 20, mais 20, 40, já ultrapassou, na verdade, a contribuição dele mensal. Embora a gente acredite que a principal ação do sócio ao se associar seja ajudar ao Flamengo. Mas mesmo assim, ele vai conseguir ajudar, eventualmente até podendo migrar para uma categoria maior, dependendo da quantidade de benefícios que ele tem, e com isso ajudar mais ao Flamengo dentro das possibilidades dele. Quanto mais sócios torcedores nós tivermos, e hoje já existe uma procura grande aqui ao Flamengo, é questão agora da gente ter tempo para ir estruturando cada passo, mas o Flamengo vai atrair parceiros para o programa para oferecer mais benefícios. Hoje nós já temos aí rede de farmácia querendo oferecer produtos para os sócios torcedores do Flamengo. Nós já temos companhias de seguros apresentando propostas para ativar
torcedor do Flamengo e dá benefício aos sócios torcedores do Flamengo. Ou seja, vão surgir muitas ações que vão trazer benefícios e a gente, assim, está muito espelhado no programa do Benfica. O programa do Benfica é o programa que tem a maior conversão de torcedores em sócios torcedores do mundo. Ele tem uma conversão de 4% do público dele, dos torcedores dele participando do programa. E o programa do Benfica, ele não está violentamente baseado na compra do ingresso. E é o que a gente acredita que vai acontecer com o Flamengo também. O público-alvo, para quem vai ao estádio, é de mais ou menos 380 mil pessoas, no caso do Flamengo. O público-alvo da nação rubro-negra são 40 milhões de pessoas. Então, embora a gente fique muito focado na compra de ingressos, a maioria dos clubes e de programas de sócios-torcedores estejam focados na compra de ingressos, não vai ser essa facilidade que vai trazer um grande número de pessoas participando do nosso programa de sócio-torcedor. Então, essa atividade aí de gerar parceiros para o programa, trazendo benefícios para que o nosso sócio-torcedor possa cada vez contribuir mais, mas na verdade, sem contribuir tanto, é um dos principais focos de ação que nós temos. Nós vamos construir uma ampla rede de relacionamento com esses torcedores, buscando entender cada vez mais quais são as necessidades deles e tentando suprir da melhor forma possível para que esse programa seja mais bem sucedido. E o objetivo final disso são mais ídolos para ganhar mais títulos, mais torcedores e cada vez nós sermos maiores. Nós já listamos aí algumas perguntas que têm aparecido dos testes que nós temos feito e que, eu vou não ficar aberto aí para perguntas, eu tenho algumas pessoas para falar, mas só para mostrar qual é o nosso pensamento em relação a esses temas. Como funcionam as preferências? Eu acho que isso aí eu já expliquei bastante, né? Quer dizer, os sócios das categorias menores têm menos preferência, das categorias mais altas têm mais preferência. Direito a voto. Essa questão é uma questão que aparece bastante. Por que tem direito, por que não tem direito a voto? Esse debate sobre o direito a voto de torcedor é um debate que acho que vai tomar algum tempo ainda dentro do Flamengo, envolve questões estatutárias, e se nós fôssemos focar o lançamento desse programa sócio-torcedor nesse debate, eu acho que a gente ia ficar debatendo 1 ano, 2 anos, sei lá, e a gente não ia lançar programa nenhum no momento, que é esse primeiro ano, que o Flamengo mais precisa do seu torcedor. O Flamengo está se estruturando para ser, e o Bandeira tem falado sobre isso, para ser o cumpridor das suas obrigações, no que diz respeito às pessoas que trabalham para o Flamengo, aos ídolos que são contratados. O Flamengo não tem uma tradição de honrar esses compromissos. Qual é o momento mais difícil? É agora. É esse ano de 2013. E agora é que a gente precisa do recurso. Então, é urgente que a gente comece rapidamente esse programa e que os sócios do Flamengo tenham a consciência, os torcedores do Flamengo tenham a consciência da necessidade dessa ajuda nesse momento. Daqui para frente as coisas vão ficar mais fáceis. Mas agora é a hora. Eu já sou sócio do clube hoje aqui na Gávea. Sou sócio proprietário, sou sócio contribuinte, sou sócio patrimonial. Posso aderir? Pode. Tem algum benefício pelo fato de ser sócio para aderir? Resposta: não. Isso não quer dizer que lá no futuro sejam criadas outras formas de relacionamento. Mas no momento, em função dessa necessidade de ajuda, não tem qualquer relação entre uma coisa e a outra, nem de um lado, nem do outro. Quem está se associando como sócio torcedor à nação rubro-negra, ele não terá direito a frequentar o clube, ele não é sócio do clube. E quem é sócio do clube também não é participante do programa Nação Rubro-Negra. Eu sou cadastrado já em alguma outra coisa relativa ao Flamengo. Eu entrei para o cadastro do Rubro-Negro, nós começamos agora no dia 3
Eu já estava lá no programa do Cidadão Rubro-Negro há algum tempo atrás. Eu preciso preencher tudo novamente? A gente aí queimou um bocado de trabalho para não ter que fazer isso. Você entrar com seu CPF e com seu e-mail, se você já for cadastrado, todas as informações que você tem do seu cadastro anterior, elas serão aproveitadas. O desconto nos serviços vale para todas as assinaturas do plano? Resposta: sim. A gente acha que ao longo do tempo, esse vai ser o benefício que vai atingir a grande massa de torcedores do Flamengo. Haverá desconto de ingressos, inclusive em finais ou clássicos? Nós não sabemos responder isso agora. Provavelmente, nos jogos onde a gente tiver uma perspectiva do jogo lotar, a conveniência vai valer muito mais, o direito de comprar um ingresso vai valer muito mais do que o desconto. Quando for o contrário, o desconto vai valer muito mais do que a conveniência. Isso é uma atividade que nós vamos estar gerenciando ao longo do tempo. Tem um dado importante, é que todos os outros programas de sócio-torcedor, quando o torcedor compra pela internet, ele paga uma taxa de conveniência para comprar o ingresso, porque sempre tem um operador terceirizado por trás dessa compra. No caso do programa sócio-torcedor do Flamengo, não será cobrada a taxa de conveniência quando esse torcedor comprar pela internet, não vai pagar nada. Vai simplesmente comprar e ativar o seu cartão e ir para o estádio com o seu próprio cartão, não precisa passar em bilheteria, coisa nenhuma. Bom, acho que a gente tem batido nisso aí, né? Torcida rubro-negra, nós todos. O Flamengo precisa de todos nós. E a hora é agora, é a hora da gente fazer a diferença. É isso que eu tinha para falar. Marcel, vou passar a bola para você aqui. Antes eu tenho que fazer uma saudação aqui, inclusive, saudações rubro-negras, a presença, nosso garoto propaganda, acho que ele mandou bem, né? Pedir para o Marcel aqui falar um pouquinho sobre o lado da Ambev, como é que o programa Movimento para um Futebol Melhor da Ambev se junta a esse do Flamengo, tentando conjuntamente ajudar o futebol brasileiro, hein, Marcelo? Exatamente. Boa tarde a todos. Zico, uma honra dividir a mesa aqui com você. Boa tarde, presidente, Bárbara, Fred, todos os presentes, Cadu, o pessoal todo que está aí com a gente. Acho que a moral da história já foi colocada, né? Eu tenho muito prazer em estar aqui, primeiro como funcionário Ambev. A Brahma já apoia o Flamengo há alguns anos, mas hoje eu realmente estou aqui desempenhando uma função diferente, que é enquanto membro do Movimento para um Futebol Melhor, que é uma ação que a Ambev lidera, mas na realidade é um grupo de grandes empresas que se uniu para oferecer benefícios aos sócios torcedores e, portanto, dar uma contribuição da iniciativa privada para aumentar a quantidade de sócios e, por consequência, aumentar a receita dos clubes do Brasil. Esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa grande missão e é com esse papel que eu estou aqui hoje. Então vamos dividir rapidamente as informações que complementam tudo que já foi dito. A ideia de criar esse grupo de empresas oferecendo benefícios surgiu desse número. No Brasil, só tem 0,12% de todos os torcedores dos times que pertencem a algum tipo de programa de sócio-torcedor. Isso é muito pequeno, isso é ridículo. Quando a gente compara com clubes europeus e tudo mais, né? Essa é uma fonte de receita muito importante de todos os clubes do mundo afora, que os nossos clubes não podem deixar de ter. Então é por isso que essa ideia aconteceu. Uma das razões que a gente identificou também que fazem esses programas não decolarem muitas vezes é o fato de que eles acabam ficando exclusivamente focados na questão dos ingressos. É óbvio que ter acesso ao ingresso com benefícios, com prioridade, com desconto, é extremamente relevante, é extremamente importante, é extremamente aspiracional. A questão é não parar nisso. Por quê? Porque quando a gente fala só de benefício de ingresso, a gente se restringe aos pontos que o Fred colocou. Esse benefício acaba ficando restrito prioritariamente às pessoas que moram na cidade onde o clube está sediado, né? E a gente vê que, além disso, uma média aí no Brasil, 5% dos torcedores frequentam os estádios. A gente quer que eles vão cada vez mais, né? Agora, já que no Flamengo é sacanagem falar de 5%, porque se 5% dos torcedores do Flamengo fossem ao estádio no mesmo jogo, já não caberia no estádio do mundo.
né? Então é por isso, de novo, é extremamente relevante dar os benefícios de ingresso. Nosso ponto é ir além, porque se a gente conseguir oferecer outros benefícios, a gente consegue falar com a massa de torcedores que moram em todo o país. E é redundante dizer que o Flamengo é o clube brasileiro que mais tem torcedores espalhados por todo o país. Então, para um programa que tem uma ambição tão corretamente estabelecida como a ambição da nação rubro-negra, é fundamental ter também outros tipos de benefícios que se estendam e complementam o benefício de ingresso. Esse é o nosso objetivo. Então, como ele funciona? Na realidade, de novo, a gente sempre fala Ambev está organizando isso justamente por já estar presente no Flamengo. A gente tomou a iniciativa de falar com as outras empresas. Mas o movimento é a união de várias empresas, de várias grandes empresas que atuam no Brasil para poder oferecer esses benefícios. Vamos ver que empresas são essas. A gente está aqui falando de uma primeira configuração, assim como foi colocado pelo Baco, pelo Fred. Esse movimento também acabou de nascer, ele nasceu agora no mês de janeiro, então esse negócio vai evoluir. A gente já tem grandes empresas em fase final de adesão conosco, mas esse é o cenário que já está vigente hoje. Então são empresas realmente gigantes como a Danone, a Ambev, Burger King, Seara, a Unilever, a Netshoes, o PepsiCo, o Banco Bradesco e a Sky. Então aqui a gente já começa com uma escalação realmente de empresas que estão entre as maiores empresas a atuar nesse país, sem nenhuma dúvida. Isso é fundamental para o calibre do programa de sócio como o do Flamengo e fundamental para que as pessoas, os torcedores, tenham benefícios tangíveis e relevantes. Vamos entender também um pouquinho mais como é que isso funciona. Na prática, isso significa dizer que o membro da nação rubro-negra vai ter descontos em mais de 300 produtos na maioria dos supermercados do Brasil. Mais de 300 produtos. Isso falando de supermercado. Além disso, tem também os parceiros de serviços. Assinatura da Sky, compra de artigos de futebol pela Netshoes, pagamento da mensalidade de sócio através do cartão de crédito do Bradesco e compras, né, de alimentação do Burger King. Então, quando a gente fala desses benefícios, a gente está dizendo de ter, pode voltar cerveja, sabão em pó, salgadinho, refrigerante, desodorante, comida, TV a cabo, compra na internet, quer dizer, é parte da rotina do torcedor, onde naturalmente ele vai começar já a rentabilizar a contribuição que ele faz para o clube, tendo de volta esses benefícios. A gente vai fazer uma conta rápida no slide um pouquinho mais para frente. Para isso acontecer, pode passar a gente também precisa garantir a capilaridade, né, das redes, especialmente em supermercado, onde tem mais esses 300 produtos com desconto. Então, todas essas redes que estão aqui no slide já hoje estão habilitadas a oferecer os descontos para quem for sócio da nação rubro-negra. Tá? A gente está falando aqui de metade, mais ou menos, das redes do Rio de Janeiro e, especialmente, a gente está falando aqui de redes, quando a gente fala de Extra, de Carrefour, de abrangência nacional, como a gente falou. Esse é o benefício que o torcedor do Flamengo pode ter acesso em qualquer região do país. Tá? Podemos passar? É muito simples. Para a questão do supermercado, é só informar o CPF no caixa antes de fazer a compra, isso é importante. Tem que dizer, eu sou sócio, torcedor do Flamengo, eu faço parte da nação rubro-negra, eu quero aqui dar meu CPF para poder ter os meus descontos. O sistema a gente já desenvolveu, já está interligado no sistema de caixas, naturalmente o produto já vai ser registrado com os descontos. Os descontos variam de 5% a 10%, dependendo do produto, e como já foi colocado também para o Fred, toda essa rede de desconto vale para qualquer um dos planos do Nação Rubro-Negra, do mais barato ao mais caro. Todo sócio da Nação Rubro-Negra tem integral acesso a esse plano de benefícios. Nosso objetivo, como também já foi colocado, é tentar fazer com que esses descontos até superem o valor das mensalidades, para realmente ser uma coisa de dizer, não tem mais razão para um torcedor rubro-negro não ser sócio. Né? Dependendo do plano, isso sim é possível. Né? E como também o Fred muito bem colocou, a gente tem que sempre fazer a conta pensando nos descontos que o sócio tem com os produtos, somado aos benefícios e descontos que eles têm, por exemplo, com o ingresso. Então aqui realmente, no caso da Nação Rubro-Negra, o potencial de desconto é altíssimo. Vamos ver aqui uma conta rápida, só para a parte de produtos. A gente selecionou de todos aqueles 300 produtos e também das empresas prestadoras de serviços, alguns benefícios, e a gente fez uma simulação, para a gente ver como isso é parte da rotina das pessoas no dia a dia. Então, por exemplo, comprando algumas bramas, a gente já consegue um desconto de R$7, Guaraná mais R$1, comprando uma camisa
no Netshoes pela internet com desconto de 10%, já economiza mais 14%. Sendo assinante da Sky, mais R$10 por mês. Comprando alguns sorvetes que bom, mais R$3 e assim por diante. Desodorante, sabonete, sabão em pó, produtos da Seara congelados, iogurte da Danone, comprando 2 vezes no Burger King, indo comer 2 vezes no Burger King, mais pagando a mensalidade no cartão Bradesco. Isso é uma simulação dentre tantas possíveis. Esse composto já geraria um desconto de quase R$55 para o sócio. Se a gente somar esse desconto aos benefícios que ele tem de ingresso, facilmente isso alcança R$100. Então, realmente, isso é um plano de benefícios abrangente, porque vale em todo o país, acessível às pessoas, porque está na maioria das grandes redes de supermercado, de fácil acesso e cotidiano. Esses são os produtos que a grande maioria dos nossos torcedores já adquirem no seu dia a dia. Então, esse é um benefício real, tangível e imediato. Vamos lá? Então, aqui eu comecei falando que o padrão Brasil é ter 0,2% dos torcedores em média sendo torcedores, membros de um programa de sócio. Aqui no Flamengo a gente tem que falar de coisas gigantes. A gente não tem dúvida que o Flamengo tem que ser o ponta de lança, tem que puxar a fila, tem que ser o maior plano de sócio do Brasil por todas as razões do mundo. Mas para a gente estar aqui, não chutar o pau da barraca e já dar o passo lá do caperno, vamos simular 2%. Né? A gente está falando aqui de 4%, por exemplo, do Benfica. A gente tem certeza que o Flamengo precisa e será a maior referência sócio-torcedor do mundo, que é o que o Flamengo merece, nada menos do que isso. Agora vamos começar do começo, dando um passo de cada vez. Vamos falar de 2% da torcida, 660. Esse número está errado, hein, Marcelo? Esse número está antigo. Se é mais de 33 milhões, é de 1900 antigamente. Isso aí. Peço desculpa por tudo aí. Eu sou 800 mil. Então vamos falar de 1,5% aqui já, né? O Barco faz conta rápida aqui, ele já me pegou. Estou tentando jogar para baixo, 1,5%. Vamos pegar mais leve ainda. Vamos falar de 600 mil sócios. Que, gente, não é nada para um clube do tamanho do Flamengo, não é nada, né? Isso pode passar mais um para a gente encerrar, né? Se a gente multiplicar pelo plano mais barato, a gente já consegue falar de uma injeção de mais ou menos R$300 milhões no clube por ano, que é altamente significativo, né? Pegando pelo plano mais barato. Quer dizer, o que o Barco e o Fred colocaram é altamente tangível. Está, sim, nas mãos do torcedor ter uma contribuição agressiva para o presente e para o futuro do Flamengo. Isso pode, sim, fazer toda a diferença para a estrutura do Flamengo, para os ídolos e, por consequência, para os títulos, que é o que todo torcedor do Flamengo deseja ter. Então, essa é uma participação real para, de fato, fazer a diferença. E esse programa foi desenhado a muitas mãos justamente para que ele seja, como foi colocado, em primeira instância, uma contribuição ao clube, mas que ele também tem, de maneira clara, relevante e tangível, benefícios que são devolvidos ao torcedor. É por isso que juntos a gente está trabalhando para colocar isso de pé, e como também foi dito, um processo que só se iniciou agora e que vai ter ajuste para ser cada vez melhor para todo mundo que participa com ele. Temos muita honra de estar aqui hoje, de participar desse momento, de participar desse plano, e a gente não só deseja, como vai trabalhar pra cacete para esse negócio ser um grande sucesso. Obrigado a todos. Bem, algumas questões aqui. Esse processo do cadastro que a gente começou no dia 2 de março, a 3 de março, ele já atingiu um pouco mais de 500 mil cadastrados. O programa de sócio-torcedor já foi lançado há 15 minutos atrás, já está no ar. Tirando aqueles 200 amigos que entraram antes para discutir conosco a experiência de usabilidade, se estava funcionando, estava fácil de entender. A gente abriu há 15 minutos, 65 pessoas já se cadastraram sem que a gente divulgasse. 130, sem que a gente tenha divulgado que a gente ia abrir. Eu acho que é muito legal, a gente está online divulgado aí. E eu queria passar a palavra, inclusive, porque ele chegou um pouco depois. Primeiro, em nome de toda a nação rubro-negra, agradecer o teu engajamento e o comprometimento, que às vezes as pessoas se comprometem, não se engajam, não se comprometem. Você é um caso que sempre honrou e foi um tipo de orgulho para a nação rubro-negra dentro e fora de campo.
e agora não podia ser diferente. Eu queria, em nome de todo o Clube de Regatas do Flamengo, desses 40 milhões de torcedores, agradecer mais uma vez pelo teu apoio. Vou passar a bola para você e depois a gente vai ver o anúncio que a gente vai lançar no ar para falar do sócio torcedor. Tá bom, obrigado, Vapo, obrigado, presidente, Marcelo, Fred, um prazer grande estar aqui. Tinha uns compromissos hoje lá no centro de futebol e só pude chegar a essa hora. E queria dizer da minha satisfação de poder estar ajudando mais uma vez o Flamengo, apesar de há quase 60 anos chegar, tem que subir mais 300 degraus da escada para fazer aquele comercial, seja o diabo do meu joelho. Mas tudo bem. Mas é sempre bom, é sempre uma satisfação poder ver um trabalho desse ser bem desenvolvido. Eu não tenho dúvidas de que a torcida do Flamengo e todos os grandes rubro-negros vão estar presentes, apoiando, sabem da necessidade. A gente sempre ouve falar que o Flamengo, os torcedores pedem que o Flamengo lance programas que o torcedor possa participar, e eu acho que está aí, né? A direção está colocando o Flamengo, os torcedores do Flamengo na cara do gol. Agora é só chutar, não tem nem goleiro. Então eu acho que participar desse processo é gratificante, de poder ajudar o Flamengo mais uma vez, e a gente torce para que dê tudo certo, para que esses números se tornem uma realidade, o Flamengo possa ter uma arrecadação para cada vez mais se fortalecer dentro e fora do campo. Sabem que pode contar comigo no momento que for preciso, e a alegria de ver o Flamengo cada vez mais se renovar, se rejuvenescer, e agora trazendo para dentro do clube o seu maior patrimônio, que é o torcedor. Obrigado aí para todos. Vamos ver o filme. Esse filme vai ao ar hoje à noite, vai estar em Sport TV, vai estar na Globo, de agora até dia 31, campanha nacional hoje. Por favor, solta o filme para o pessoal ver. Eu sempre fiz o que pude pelo Flamengo, o que estava ao meu alcance. Me aposentei, mas nunca parei de jogar. Porque no Flamengo, o jogador torce e o torcedor também joga. Somos 40 milhões de jogadores. Venha jogar com a gente, seja um sócio torcedor. Ainda não é? Inscreva-se no site ou no clube. A maior torcida do mundo faz a diferença. Bom, Felipe, a gente vai abrir agora para as perguntas, ok? Isso, exatamente. Vamos começar com Gustavo Adolfo, da Rádio Brasil. É por aí. Gustavo Adolfo, deve estar gravando lá atrás. Leonardo da Veja. Leonardo da Veja. A primeira pergunta é para o Marcelo Marcondes. Marcelo, eu queria saber o seguinte. É lógico que o Flamengo ganha muito com isso, o torcedor ganha muito com isso, mas a Ambev, obviamente, ganha muito com isso. A Ambev não está fazendo nenhuma caridade, ela está fazendo um ótimo negócio em se associar ao Flamengo. E a contrapartida, a Ambev realmente vai investir no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, como o prefeito já declarou, enfim, que é uma questão muito importante para o torcedor, para a diretoria. Isso que eu queria que você detalhasse, por favor. Não queria desviar muito do assunto do sócio aqui, mas não vou deixar de responder a sua pergunta. A Ambev já investe no Ninho do Urubu há 2 anos. Então, independente da questão da prefeitura, do prefeito disse ou não, a Ambev já investe no Ninho do Urubu há pelo menos 2 anos e continuará investindo na relação que a Ambev tem com o Flamengo, que não é necessariamente o movimento que a gente traz aqui hoje, que é a Ambev, do qual a Ambev é parte, para ajudar ainda mais o Flamengo a ter o seu fôlego para fazer. Tá? Pedro Torre, da ESPN Brasil. Oi, bom dia, boa tarde. A pergunta para o BAP sempre há aquela história de que
se um torcedor do Flamengo doasse R$1 por mês, o Flamengo seria milionário, enfim. O que você pode dizer? Foi muito contestado nas redes sociais o valor dos planos, como você disse, tudo mais. O que você poderia dizer para o torcedor do Flamengo que gostaria de, enfim, ajudar o clube? Você disse com R$10 por mês, um valor inferior. Eu acho engraçado nessas histórias que a realidade é que se fala de 40 milhões de torcedores e o clube na penúria. Nunca aconteceu nada disso. Isso é feito coelho da Páscoa, Papai Noel. O engajamento vem e a experiência mostra quando você tem alguma coisa consistente. As pessoas colocam dinheiro eventualmente quando você tem credibilidade. Então, sem credibilidade, o cara pode ter 1 milhão que ele não vai botar R$1 na sua mão. Essa é a primeira coisa. A segunda é que para botar um plano desse, onde você compra pela internet, na sua casa, carrega no seu cartão, vai no supermercado, dá o seu CPF, recebe o registro, avalia os jogos que você foi, esta engrenagem toda tem um investimento e um custo enorme na largada. Quem paga essa conta? O custo de botar um programa desse no ar é de R$18 por sócio torcedor na largada. Então, o clube começa com menos 18 para fazer o conforto, a conveniência. Você não paga a taxa de conveniência, como a gente falou. Você já tem descontos hoje no futebol, que estão cumulativos aqui. E você tem uma necessidade de você ajudar o clube. Então, o contribuinte de R$10, de R$5, de R$1, ele vai ser atingido em algum momento, porque em momento algum a gente falou de uma série de outros programas que serão lançados no futuro. Como o Flamengo não tinha absolutamente nada, e quando ele lança alguma coisa, surge uma série de perguntas: se pegasse R$1 de cada um dos 40 milhões, daria 40 milhões por mês. Aonde no planeta que já conseguiu fazer isso? Na Inglaterra, para receber, você acaba gastando mais. Então, vão haver outras formas de engajamento, mas este é um programa para que os torcedores sejam protagonistas da sua alegria. Você agora tem uma chance concreta de fazer uma diferença, de você ajudar o Flamengo de fato. Então, quando eu digo, não é caro, não vou pagar. Quem fala isso, ou porque não tem dinheiro, que é uma realidade, ou porque não é tão rubro-negro como eu, que já comprei o mais caro, vou pagar todos os meus ingressos a preço cheio, tá certo? Vou botar meus dependentes, tá certo? Porque eu quero ajudar o Flamengo a ser grande. Agora, de quebra, eu vou ter alguns outros benefícios. Agora, o objetivo do plano, o maior beneficiado, num primeiro momento, tem que ser o clube para que ele seja grande. Senão, o clube não devolve em alegrias para o torcedor. O maior benefício que o torcedor rubro-negro vai ter é ver o Flamengo no topo do mundo, que é de onde ele merece estar e de onde ele jamais deveria ter saído. Para a tela, André Marques, da Rádio Globo. Boa tarde a todos. Eu queria saber, pode ser do presidente, pode ser do Bárbaro também, que a gente vive um momento muito ruim em termos de estádios, né? Não os estádios em si, mas o esvaziamento dos torcedores. Recentemente o Flamengo teve um público de 1.400 torcedores, que é um absurdo, se tratando de Flamengo, mesmo com tudo que aconteceu no dia, chuvoso, à noite, enfim, TV aberta. Vocês acham que com esse projeto, com esse programa, de repente o público dos estádios possa melhorar também, ou não passa isso pela cabeça? André, a resposta é sim. Agora eu vou passar para o Bárbaro para ele dar os detalhes, né? Claro que a gente não pode dar detalhes completos de como a coisa vai funcionar, mas é evidente que para a direção do Flamengo o importante é ver sempre o estádio cheio. É óbvio que é melhor o estádio cheio do que o estádio vazio. O programa de sócio-torcedor, ele não tem a pretensão de resolver uma série de problemas estruturais que a gente tem no futebol em geral. A falta de público, ela se dá com ou sem ingresso caro ou barato, com ou sem programa de sócio-torcedor e com ou sem vitórias. Claro que quando você não tem vitórias,
e você tem algumas conjugações, como foi nesse jogo aí do evento. Quinta-feira de noite, era o jogo da televisão aberta para todo canto, chovendo, no Engenhão, 10 horas da noite, uma série de condições. Mas eu vou dar um exemplo específico do que a gente poderia fazer com esse plano. Se você sabe, um dia antes, isso vai ser o jogo da televisão, e você sabe, você pode chegar e dizer, olha, os primeiros 30 mil sócios torcedores que acessarem nas próximas 3 horas no site, eles vão ter o ingresso de graça. Então você pode gerenciar a demanda oferecendo ingresso. Esse é um exemplo que você pode fazer. Agora, eventualmente, final de uma Copa Libertadores, Flamengo e Boca Juniors, vamos supor, no novo Maracanã, não vai fazer uma loucura dessas, porque o Fred falou, o maior benefício é você ter o direito a ter acesso ao ingresso sem ter que sair de casa, para a bilheteria do Maracanã, ficar 3 horas e meia na fila brigando, correndo o risco de não conseguir comprar. Então, o plano, de alguma maneira, ele traz outros benefícios que dependem, evidentemente, da atratividade de cada jogo. A nossa expectativa é de que os jogos do Flamengo daqui a um ano, eles tenham públicos muito mais significativos do que tem hoje. É como se você criasse um público artificial ao que já está no estádio. Não vai resolver o problema do Engenhão ser onde é, de ser difícil acesso, de ser difícil de ir embora, não tão fácil de tirar o carro do estádio, ainda quando tem 5 mil pessoas lá, tá certo? Que fica tarde, eventualmente a família reclama, pô, você vai para o jogo 10 horas da noite, e ainda assim tem televisão. Então tem uma série de considerações que a gente diz, olha, nós temos que ter a certeza de que a gente não vai mudar uma varinha de cordão essa série de condições. Mas na hora que você abre, você, claro, vai ter um estímulo. Talvez num jogo desse você não vá ter 40 mil pessoas, mas você tenha 20, 25 mil com um programa desse. Nós vamos estar preparados para tentar abrir e fechar essa torneira, dependendo do interesse do momento do sócio do empreendimento. Diogo Dantas, do Extra. Boa tarde. Bato, por favor, eu queria que você falasse um pouco da necessidade de atrair o público nesse momento que está se reestruturando, ao mesmo tempo que o programa é desenvolvido. É um desafio, claro que está tendo um chamamento à torcida para ajudar, mas como é que o clube pode atrair o público para os estádios sem o investimento, claro que também passa pelo investimento no futebol, etc. Mas dá para só pedir para o torcedor ir para o estádio diante do que está se vendendo como o Flamengo hoje, está se vendo hoje, então? Olha, pedir para o torcedor ir ao estádio sempre, porque eu acho que o verdadeiro rubro-negro, ele é rubro-negro 24 horas por dia, 365 dias no ano, uma alegria e uma tristeza. A gente não fala em público, mas tem um mundo de coisas que a gente faz e que elas demoram para frutificar e para florescer. Com o apoio da torcida, eu não tenho dúvida nenhuma que esse processo de reerguimento do Flamengo vai se dar de maneira mais robusta e mais rápida. Então, quanto mais os torcedores apoiarem, melhor. Agora, é um desafio natural da vida. Os problemas estão aí, é da vida, você tem que fazer a manutenção do avião no gol, e é isso mesmo. Não tem muita opção. Melhor começar hoje do que amanhã. Certo? E a gente está acordando cedo, trabalhando duro, para tentar devolver ao torcedor aquilo que todos nós queremos, que é um time forte, um time vencedor. Enfim, agora, os resultados que a gente tem tido, eles não são os que nós gostaríamos, nós também detestamos não ganhar, faz parte do nível da gente, a gente quer ganhar absolutamente tudo, mas a gente entende que ao invés de reclamar, você tem que trabalhar duro. Isso a gente está fazendo muito aqui para honrar o apoio do torcedor, mas a gente reitera, com os torcedores presentes, essa recuperação seguramente vai se dar de maneira mais rápida. Caí Mota, do Globoesporte.com. Boa tarde a todos. Eu queria saber se há alguma meta inicial, tipo algum número que vocês pensam para um mês, uma semana, 3 meses e tal, em comparação com outros programas do Brasil, do Inter, do Corinthians, do Fluminense, se são similares, se isso foi levado em conta também. Bom, a nossa meta é acabar esse ano com o maior programa de sócio-torcedor do Brasil. Ou seja, os maiores programas hoje eles estão em torno de 100 mil torcedores, nós queremos chegar a 200 mil
esse ano ainda. Essa é a nossa meta. Então, Inter e Corinthians, que são os maiores, pelo que nós temos notícia, andam na ordem de 100 mil sócios torcedores. Uma coisa que é interessante de se perceber é que nós tentamos fazer um programa de sócio-torcedor que fosse um blend das melhores experiências que a gente já tinha visto no mundo. Então, o programa do Inter é um programa que é baseado na doação do ingresso. Você é sócio-torcedor, você tem direito a ter o ingresso. Como o número de assentos no estádio é finito, certo? E a torcida do Inter relativamente é menor que a do Flamengo, talvez dar o ingresso para a torcida do Inter seja a estratégia correta. E quando você tem 40 milhões, se você doar o ingresso no primeiro momento, você lota todos os jogos e você vai fazer provavelmente 100 mil sócios torcedores. Você castra a capacidade de alavancagem do potencial do programa de sócio torcedor. Se você coloca benefícios, como foi muito bem colocado aqui pelo Marcelo, você expande a base. Então, você está em Santa Catarina e o Flamengo vai jogar lá eventualmente uma vez por ano. Você vai ter que dar um benefício diferente para esse cara de Santa Catarina. E nos outros 11 meses que o Flamengo não joga lá? Se você só tem o ingresso, você limita só o Estado ou quem tem condições de ir ao estádio. Então nós tentamos pegar o que cada plano tinha de mais relevante e de mais importante, sem perder a flexibilidade, que é o seguinte: na vida a gente tem 3 certezas, né? Você vai pagar imposto, você vai morrer e tudo vai mudar. O plano do Flamengo, ele não vai morrer, ele não é imposto, mas seguramente ele vai mudar e vai se amoldar à realidade do mercado, tá certo? Então, basicamente é isso. Eduardo Zobarão, do Globo. O torcedor do Flamengo pode esperar com esse dinheiro que está investido no clube? São reforços, outra novidade estrutural? Qual é, de fato, o que ele está pagando? Olha, ele pode esperar isso tudo. No momento, o nosso foco principal é, como eu falei aqui, sair do buraco. O Flamengo tem problemas seríssimos de fluxo de caixa e com certeza esse programa de sócio torcedor, se for um sucesso como a gente espera, vai nos permitir resgatar esse passivo e aí avançar para coisas que todos nós queremos, que é isso que você falou aí, reforço, ter um time campeão, ter uma sede maravilhosa, mas e tudo isso que vai dar, nós queremos ser campeão do mundo, 2 vezes até o fim do meu mandato, porque 3 não dá, porque esse ano a gente não está na Libertadores, mas o objetivo principal é esse, mas com o pé no chão que tem caracterizado aí a nossa administração. Para o Marcelo, uma pergunta: esse programa de sócio-torcedor, ele é semelhante aos outros clubes que vão aderir ao movimento? Foi alguma coisa integrada, organizada, igual? Esse pacote de benefícios é oferecido aos outros clubes que são membros do movimento também. Pedro Barbosa, do Lance. Leonardo, do Estado de São Paulo. Eu queria perguntar aí para o Luiz Eduardo, presidente, aqui na linha dessa pergunta do colega, muitas pessoas têm dúvidas de acompanhar, tem dificuldade de acompanhar aonde o dinheiro está sendo investido. Vocês vão fazer uma apresentação periódica de aonde está indo o dinheiro, aonde nós estamos avançando, o que está virando efetivamente o dinheiro que vocês estão dando para a gente. Vocês vão ter um acompanhamento disso na internet, por e-mail, por sócio? O foco da nossa administração é a transparência total. Então, com certeza vai haver acompanhamento, isso não é ligado ao programa de sócio-torcedor, mas a nossa promessa de campanha, que nós vamos cumprir com certeza, é dar transparência total para os sócios do Flamengo, e para os torcedores, vários deles serão sócios também, do que acontece nas finanças do clube. Agora mesmo, já
está anunciado, vocês vão ter uma surpresa breve agora no início, né? No início de abril vocês vão ter uma boa surpresa com relação à transparência. O Diogo tem mais algumas perguntas. Bato, queria que você comentasse, dentro desse cenário aí, falou-se em descontos cumulativos. Por favor, como é que você avalia essa questão da minha entrada hoje para a estruturação de um programa desse, né, sócio torcedor? E antes disso, eu tinha te perguntado sobre a atração do público na primeira fase, por exemplo, na Carioca, e mesmo um time em boa fase, não tinha muito público no Engenhão, enfim, em outros estádios, público muito baixo. Queria que você comentasse a questão da minha entrada, que você acha que influencia no programa sócio torcedor e no baixo público também. Eu já tinha comentado ali na pergunta do colega ali sobre público no estádio. Eu acho que esse é um desafio, todos nós que queremos um futebol melhor, pegando aqui o movimento do futebol melhor. Eu acredito que com a melhoria da qualidade dos estádios, com a melhoria dos espetáculos, com a melhoria dos serviços que você presta nos estádios, você vai ter um processo de reeducação do torcedor e ele vai voltar a ir aos estádios. Assim, eu costumo brincar e dizer que 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. No papel pode funcionar, mas na prática você precisa de tempo para que as coisas amadureçam. Esse problema foi vivido na Espanha 20 anos atrás, foi vivido na Inglaterra 20 anos atrás. Então, na medida em que o futebol entrou num círculo virtuoso, isso foi andando também. O Brasil, depois da Copa do Mundo, vai ter 14 arenas de primeiríssimo mundo. Isso é um projeto que vai mudar. Em relação ao Flamengo esse ano, o Flamengo esse ano, ele trouxe mais público ao estádio na média do que trouxe o ano passado, tá certo? E ele teve um ticket médio maior. Agora, quando a gente compara a coisa que você falou da meia entrada, a meia entrada é dada na equação. Não adianta você chegar e dizer, esse problema eu não sei resolver. A meia entrada é lei, é um direito, ele está aí. Quem já paga meia vai ter descontos a mais aqui. A gente está assumindo que é o seguinte, quem paga meia está pagando meia e está valendo. É isso mesmo, não adianta a gente lutar contra uma realidade que está aí. O nosso desafio é o copo está meio cheio ou meio vazio. Nós vamos olhar para os outros 35 mil lugares do Engenhão que não estão sendo preenchidos normalmente. E aí você vai, de alguma maneira, usar todos os argumentos e os chamarizes, os atrativos que o plano pode ter para botar mais gente no estádio. Eventualmente até com promoções mais agressivas. Como eu falei aqui, é natural, é do jogo. Vamos para as 2 últimas perguntas, tá, gente? Queria saber do Silvio se teve alguma participação durante o planejamento desse programa. Não? Você Só vem gravar comercial. Só. Deixa eu perguntar então para o Fred, eu acho que é outra pergunta seguinte. Como funciona esse sistema de preferência? Às vezes o jogo é quarta-feira, o jogo seguinte é no domingo. Como funcionaria isso para a bilheteria? Enfim, são 6 planos diferentes, a preferência vai matando uma única. Como é que funciona na prática? Nós vamos disponibilizar no site Nação Rubro-Negra toda a programação. Eventualmente, nós vamos ter opções de compras de jogos distintos. Um jogo, porque você para dar preferência, exatamente, não, mas é isso. Mas num determinado momento, nós podemos ter a interseção de estar oferecendo 2 jogos. Um já está expirando o prazo da preferência e o outro está começando o prazo da preferência. O site está programado para isso. Nós temos uma limitação que é o momento em que, até pelas regras, nós somos obrigados a abrir a bilheteria para o público se ainda houver disponibilidade de ingresso. Então, quer dizer, essas preferências elas vão se dar lá até 48 horas antes do jogo. E para isso elas vão ter que ter uma escala, mas o nosso sistema está preparado até para a preferência ter uma diferença de horas, não necessariamente de dias. Para que o cara que tem a maior preferência, ele vai ter que ser avisado antes e para ele ter um delay de tempo para poder comprar sozinho. É assim que vai funcionar. Não, existirão bilheterias específicas, porque a gente sabe que ainda tem muita gente que não tem familiaridade com o uso de internet, que não gosta. Então nós vamos especificar algumas bilheterias
onde o nosso projeto vai liberar um ponto lá, que na verdade vai ser um ponto indireto na internet. Para você está comprando uma bilheteria, mas o cara que está lá dentro está também conectando ao site e marcando a reserva daquele ingresso. Ainda não, porque nós estamos acabando de entrar, as carteiras só começam a chegar no dia 15 de abril, que vão ser os porta-ingressos. Nós pretendemos, a partir do dia 15 de abril, então, começar a disponibilizar os jogos. Foi agora o Léo, a última pergunta, gente. Essa pergunta para o BAP. Aqui. O BAP, outros clubes co-irmãos que já fizeram campanhas de sócio-torcedor, eles usaram como slogan o Fluminense, por exemplo, sou tricolor, e referências ao hino e referências à história do clube. O Flamengo, a referência é raça, amor e paixão, que já dá indício que isso vem da arquibancada para o clube. Isso quer dizer que o programa vai seguir essa linha diferenciada, vai seguir uma linha de que futuramente ele vai responder às demandas do torcedor? Olha, eu acho que a maior demanda do torcedor é ver o clube campeão, ver um clube forte, sempre. Eu acho que com o tempo isso vai acontecer. A gente tem muita certeza de que isso é uma questão de tempo. A gente gostaria que fosse mais cedo do que mais tarde. Muitas vezes você tem que construir, né, esse sucesso. É mais fácil quando você está por cima, né? Mas eu acho que no limite, sim, no limite o torcedor, o que o torcedor quer, o que nos motiva a estarmos engajados, é ganhar absolutamente tudo. Ainda que a gente saiba que isso na vida como não é possível, mas esse espírito essa gana de vontade de vencer sempre, ainda que seja no Paralímpico, ela está presente em cada momento e a gente acredita que isso traduz muito esse espírito do torcedor da arquibancada. Todos nós fomos e somos torcedores de arquibancada, não tem diferença. Independentemente do nível social, a gente quer a mesma coisa, isso é uma coisa que nos une, pelo coração e pela alma. Carlos, obrigado. A palavra final do BAP, se quiser deixar algum recado final a todos. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. A nação precisa de vocês. Saudações rubro-negras. Obrigado, Marcelo, Diego, Fred, amigos da Noite em Boa, da Velho. Muito obrigado, imprensa. Boa tarde. Olha aí, rapaz. Tudo bom? E o Zico virou estrela de novo, pra variar. Aí. Eu desafiei, cara. Legal, o meu também tá autógrafo eterno aqui, né? Bom demais, né? Eu só mostrar o Zico, a gente encerra, né? Porque... essa tem que ir, né? Pô, essa camisa que você... Olha, saindo pela tangente. Não vai atrapalhar. Ele falou que tá vendo isso daqui. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sempre eu hei de ser o maior prazer, eu brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, me arrebata em mim, me mata, me maltrata, me arrebata aqui. Continuo cantando de emoção, né? Mas é de emoção. Galera, valeu mais uma vez, obrigado aí a todos. Foi muito bom a transmissão. Acho que deu pra ter uma ideia, né? Agora, quem for ajudar o Flamengo, que é o discurso, ajude. E achar que não tem que ajudar, não ajude. Boa tarde a todos. Um abraço.